Bom dia, senhoras e senhores, amigos, seguidores do Estragando a Tribuna hoje e de todas as nossas plataformas, né, do SEMA Tribuna de Comunicação, que é a Cooperativa de Jornalistas e Gráficos de Alagoas. Bom, esse é o nosso terceiro podcast, começamos a semana passada entrevistando dois candidatos à Prefeitura de Maceió, o deputado Rafael Brito e a jornalista Lenilda Luna. Lembrando que nos 17 anos, né, da Cooperativa de Jornalistas e Gráficos de Alagoas, a Tribuna está lançando novos produtos, né, no mercado de comunicação. O nosso podcast, o Tribuna Pod, é um deles. Hoje, fazendo parte aqui da mesa de debate, o nosso colunista político Edmilson Teixeira. Bom dia, Edmilson. Bom dia. E o nosso presidente da Cooperativa de Jornalistas e Gráficos, o jornalista José Paulo Gabriel. Bom dia. Bom, nosso entrevistado de hoje e o nosso bate-papo de hoje é cooperativismo e associativismo. Nosso convidado é o sociólogo Adalberão Sá Júnior, que é o secretário executivo do Cooperativismo de Alagoas, né? E de Economia Solidária, mas a gente dá uma resumida tudo, secretário executivo do Cooperativismo, né? Estivemos com o Adalberão na última quarta-feira, lá na abertura da Expo Batalha Leiteira, Bacia Leiteira em Batalha, lá na presença do governador Paulo Dantas, quando foi feito esse convite ao Adalberão e prontamente aceitou. E o nosso bate-papo é sobre cooperativismo. Bom, a gente vai distribuir um pouco as perguntas, né? Eu vou começar com esse bate-papo perguntando ao secretário. Secretário, o cooperativismo e o associativismo tiveram um relance gigantesco na administração do governador Paulo Dantas. Ele deu um valor muito grande a esse tema, né, que certamente vem ao coração de todos os alagoanos, né? O senhor é secretário executivo de uma secretaria bastante importante, que é a SEDICS, no caso, né? E eu tenho uma pergunta e vem logo uma suíte. Qual é o papel da SEDICS no tema do cooperativismo alagoano e como é que o senhor vê esse crescimento dos últimos 2 anos no governo Paulo Dantas do cooperativismo? Olha, primeiro agradecer pelo convite, dar um bom dia para todos, cumprimentar você, cumprimentar os colegas que estão aqui na bancada hoje com a gente, nosso querido ET. Podemos chamar assim? Podemos chamar assim, né? É Edmilson Teixeira, pode pescar um ET, não veio de fora assim, né? Nosso querido Gabriel. Agradecer e parabenizar mais uma vez. Estive aqui com vocês no aniversário dos 17 anos, quando foi lançado aí esse novo produto do podcast. Mostra que a cooperativa está sempre atenta para aquilo que são as novidades do mercado da comunicação e para levar para o nosso cliente final, que é o consumidor das notícias e da cooperativa, sempre produtos inovadores. Veja, como você colocou, a Secretaria do Cooperativismo, criada no governo Paulo Dantas, traz a pauta do cooperativismo para a agenda prioritária do governo do Estado. O governador Paulo Dantas abraçou o tema, e aqui é importante a gente resgatar, né, Gabriel? Ele não abraçou esse tema à toa. O governador Paulo, primeiro, tem um histórico com o cooperativismo, lá com a antiga cooperativa Camila, lá no Sertão, mas também o governador Paulo abraça esse tema a partir de uma provocação e de uma movimentação política e institucional que vinha fazendo a Unicafes, como a Federação das Cooperativas da Agricultura Familiar e da Economia Solidária, que começa fazendo esse trabalho numa articulação provocando a Assembleia Legislativa, e o então deputado Paulo Dantas é apresentado à turma da Unicafes, a direção da Unicafes, pelo presidente da Assembleia, o deputado Marcelo Vitor, que diz que as pautas de vocês podem encaminhar aqui. Vamos lembrar, o presidente da Assembleia ele não pode ser o propositor das matérias legislativas, porque ele preside a casa e ele faz a pauta da casa. Então ele passou para o deputado Paulo Dantas, que abraçou a equipe da Unicafes, a direção, com várias pautas que levavam até aquele momento, e desde então vai abraçando e apoiando as proposições, reativa o Conselho Estadual do Cooperativismo, faz o projeto de lei da anistia das dívidas das cooperativas de agricultura familiar no pós-pandemia,
vai abraçando isso, e depois, quando candidato ao governador, abraça um compromisso que era de que, num governo, a pauta do cooperativismo estaria na agenda prioritária da sua gestão. Cumpre esse acordo, apoia e cria a Secretaria do Cooperativismo, e aí chega no ponto que você colocou. Coloca ela, diferente do que muita gente pensava, e ainda pensa até hoje, não na agenda da agricultura. Onde existiu, por exemplo, a nível de governo federal, onde existiu algum setor para o cooperativismo, sempre foi ali na agenda da agricultura. Mas aqui o governador Paulo Dantas compreende, tem uma compreensão mais estratégica e coloca na agenda da Secretaria de Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviço, a antiga Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Por quê? Porque entende e compreende já na transição que o cooperativismo está para além da agricultura. O cooperativismo está presente em 7 ramos de negócio diferentes, diversos entre si, e um deles aqui a gente está falando numa cooperativa, estamos numa cooperativa, uma cooperativa do ramo trabalho, produção de bens e serviços, mas tem o cooperativismo do agro, tem o cooperativismo do trabalho, tem o cooperativismo de crédito, cada vez mais crescente, cooperativismo de consumo, cooperativismo de saúde, cooperativismo de infraestrutura, e o 7º agora me fugiu aqui, que eu já não sei mais quais foram os que eu falei. Mas, dada essa diversidade de ramos de atuação, a compreensão o cooperativismo é um modelo de negócios para o desenvolvimento econômico, não só do estado de Alagoas, mas de qualquer lugar onde ele estiver inserido. E aí, por isso, o papel do cooperativismo na CEDICS e o papel da CEDICS como essa principal locomotiva do desenvolvimento econômico do estado de Alagoas sobre o cooperativismo. O senhor vê rentabilidade, por exemplo, no modelo que foi feito na usina Uruba, a indústria, porque nós já tivemos aqui um celeiro, uma economia que abocanhava praticamente toda a cana de produção de açúcar do estado de Alagoas. Tínhamos 27 usinas. A usina Uruba hoje surge como uma alternativa que estava falida, e tem também uma cooperativa Pindorama, que também é uma indústria. Nesse setor canavieiro, dá para dar rentabilidade e as coisas ganhar dimensão com esse sistema de trabalho cooperativismo? Olha, não só dá, como tem sido a saída, muitas vezes, né? O caso que você coloca, que é o da hoje Coopervales, eu acho, não é isso? Em Alagoas nós temos 2 cooperativas que atuam na produção de açúcar e álcool, canavieira, que é a Pindorama e a Coopervales. A diferença entre as duas é que a Pindorama já nasce como uma cooperativa e vai alcançar, lá na frente, uma indústria de açúcar e álcool. No caso da Coopervales, ela é uma situação muito semelhante com o que aconteceu aqui com o Jornal Tribuna, que é uma saída pelo cooperativismo para a manutenção da empresa, da indústria, no caso. E quando você vai outros estados, aqui mesmo no vizinho Pernambuco, em outros estados onde a cana-de-açúcar ainda é muito forte, em todos eles, praticamente, algumas cooperativas foram a solução para a manutenção dessa indústria, que durante um tempo viveu um momento de crise muito aprofundado. Exato. Muitas quebraram, e o cooperativismo, não só no setor da indústria de álcool e açúcar, no canavieiro, mas em vários outros ramos de negócio, acabou sendo a alternativa dos próprios trabalhadores, muitas vezes, ou no caso lá dos produtores, para conseguir se manter na economia, como se manter estáveis, se manterem ativos. Então, eu acho que cada vez mais segmentos diferentes vão encontrando no cooperativismo essa alternativa, e a Coopervales tem sido aí um case de sucesso interessante. Então, mostra que a alternativa funcionou bem. Gabriel? Secretário Adalberton de Sá Júnior, as cooperativas hoje, temos 7 ramos: consumo, trabalho, produção, também saúde, transporte, comunicação. Turismo. Verdade. A área da educação, né, escolar. Vários ramos, são 7. E só da agricultura familiar foi contemplada pelo governo Paulo Dantas para ser tocada pelo senhor. E as outras cooperativas e os outros ramos estão dentro do escopo da sua secretaria? Estão, é exatamente isso que eu estou colocando. No início, até mesmo no período da transição, houve esse debate se a Secretaria do Cooperativismo ficaria na Secretaria de Agricultura. E aí foi quando a gente apontou, inclusive, de que o ideal era que não.
porque apesar da maior parte das cooperativas do Estado hoje, a gente estima que cerca de quase 50% das cooperativas registradas na junta comercial são da agricultura familiar. Então, um recorte do ramo agro. Mas existem todas as outras, 56% das cooperativas outras são de outros ramos de atividade. É óbvio que, por ser uma maioria, essas acabam conseguindo ter uma prioridade na pauta, até porque tem muito que se fazer na perspectiva de fortalecimento da agricultura familiar. Mas a gente tem trabalhado com os outros ramos. O fato de estar na Secretaria de Desenvolvimento Econômico nos permite justamente isso. Eu vou dar aqui um exemplo, o caso das cooperativas do ramo trabalho e produção de bens e serviços, que é o caso das cooperativas de catadores. Nós estamos agora, devemos assinar aí junto com o governador ainda esse mês de setembro, provavelmente no dia 23, um decreto que coloca uma condição que era muito esperada pelas cooperativas de catadores, que era a isenção de ICMS sobre as operações de circulação de mercadoria da sucata, que é reciclada, que é separada na coleta seletiva pelas cooperativas, que muitas vezes não conseguiam acessar, por exemplo, o recurso da logística reversa, porque para isso precisava emitir nota fiscal. Só que, ao emitir nota fiscal, com uma tributação de ICMS, o valor que ela precisava pagar de ICMS era equivalente ou às vezes menor do que ela ia acessar pela política de logística reversa. Então, uma coisa acabava não compensando a outra. A gente deve ser aí provavelmente o primeiro estado a isentar as cooperativas de catadores do imposto do ICMS, deixando, imagine, eu certa vez visitando uma cooperativa, até aqui próximo de onde a gente está agora, via uma nota fiscal dessa cooperativa. Na nota fiscal, uma nota de 17 mil reais de volume, quase 3 mil reais de imposto. Então, imagina que esse imposto que vai deixar de ser cobrado significa maior rentabilidade para a cooperativa, que pode ou melhor distribuir esses resultados, melhor investir nos seus equipamentos para conseguir ter mais escala ou fazer outros investimentos. Então, esse é um exemplo de atuação nesse segmento. As cooperativas de catadores, que são muito presentes, só aqui em Maceió nós temos 5 em atividade. No caso das cooperativas de um outro ramo que você citou, que foi o 7º que eu esqueci, que é o ramo de transporte, a gente tem trabalhado para buscar também soluções, por exemplo, para os nossos queridos taxistas, cooperativas de táxi aqui de Maceió. Digo Maceió porque tem essa presença muito forte e que com a chegada dos aplicativos de transporte acabaram perdendo mercados significativos. E a gente está trabalhando tanto com a possibilidade de uma isenção ou redução de imposto, isso ainda está em construção, para o abastecimento com etanol e com gás natural, que são as duas maiores formas de abastecimento desse público hoje, com as cooperativas de transporte que utilizam, principalmente aí no segmento do turismo, que utilizam o diesel, também uma redução ou uma isenção do imposto de ICMS sobre esses combustíveis para tornar esse serviço mais barato e mais competitivo. É óbvio que em alguns outros ramos de atividade do cooperativismo a gente não consegue avançar tanto. Mas, por exemplo, no ramo saúde, nós temos um diálogo com a Secretaria de Saúde do Estado, a CESAL, para que parte da mão de obra que é contratada para muitas atividades de saúde, contrate das cooperativas de saúde. 2 delas já estão prestando serviço. A cooperativa dos neurologistas, e a gente estava aí avançando com o contrato para a cooperativa dos anestesiologistas. Então, todos os ramos de atividade, a gente tem buscado algum diálogo. Mas, por exemplo, alguns deles é natural que, por exemplo, ele não tem uma pauta tributária com o Estado. Ele não tem um serviço que possa ser contratado pelo Estado. Mas, mesmo assim, a gente tem buscado fortalecer de alguma forma. Vou dar o exemplo das cooperativas de crédito, que a gente tem buscado. Olha, comprou das cooperativas da agricultura familiar, o Estado está comprando, a gente está estimulando que essas cooperativas, para receberem do Estado, que aí é um estímulo, porque a gente não pode obrigar, mas, vamos exercitar a intercooperação, a tua conta para receber esse contrato, que seja uma cooperativa de crédito, e por aí vai, de alguma forma, estimulando os outros segmentos. Secretário, o senhor disse em relação à cooperativa dos catadores, o Estado será o primeiro, o Estado está
está buscando a possibilidade da isenção do ICMS. Está significa o quê? Em que pé está? Está faltando só o governador assinar o decreto. Okay. Mas o processo já está avançado. O decreto está pronto. Está pronto. Falta só o governador dar um Exatamente. ok, mas o governador é bem favorável. Totalmente, totalmente. Mas, secretário, veja bem, o setor de fomento, o Banco de Fomento do Estado de Alagoas, desenvolve, deveria dar um pouco mais de atenção aos cooperativistas, ao cooperativismo, porque eu sou testemunha de que a cooperativa de gráficos e comunicações já tem, sim, essa isenção de ICMS. Isso foi uma vitória para a área, principalmente, mas nós não somos do cooperativismo, mas temos boas relações com a Federação das Indústrias. O pessoal fala que são diferentes, mas hoje não, nós estamos muito bem. E por intermédio da Federação das Indústrias, conseguimos, junto ao governo Renan Filho, tem isenção de ICMS. É um ponto Perfeito. positivo para a gente. Muito Já bom. de crédito também, mas nós já temos. É a única cooperativa de comunicação que tem essa isenção de crédito. E isso deu um fôlego muito bom para a gente aqui da cooperativa. Mas eu acho que está faltando ainda o Fomento de Alagoas, o Banco de Desenvolvimento, tem um olhar mais profundo para as outras cooperativas, para os outros sistemas, porque não existe crédito em bancos direcionados para as cooperativas. Isso é um ponto. Ou quando existe, os juros são absurdos, Isso é um absurdo. né, Gabriel? Isso é um ponto. Agora, no outro lado, nós temos as cooperativas entre si, que são um total de 400 cooperativas que tem no estado de Alagoas. Do agro, do agronegócio, no caso da família, agricultura familiar, são 56, 40. Diz que 40 tem registro na OCB, mas 56. 56. E essas cooperativas não compram, não circulam entre si, não fazem intercooperação. Esse trabalho tem que ser feito também pela Secretaria do Cooperativismo para fazer com que essas cooperativas se interliguem, comprar uma Isso pode gerar mais recursos e emprego. Recurso e rodar a economia. Essa interconexão. É importante fazer essa comunicação com as outras cooperativas, para que elas se unem e façam compra de cooperativa e não de outros setores. Exatamente, Gabriel. Eu vou pegar 2 pontos aqui da tua fala. O primeiro, da necessidade de crédito. Inclusive, a Alagoas foi porta-voz dessa mensagem numa reunião agora no mês de agosto com o BNDES, com o Banco do Nordeste e os demais bancos públicos lá na sede do BNDES em Recife, a necessidade de que exista crédito para as cooperativas. A gente tem feito esse diálogo aqui com a Desenvolve, que é a nossa agência de fomento, e é óbvio que é um diálogo com a instituição financeira. Então, a gente vai sempre sendo muito tolhido pelos regramentos muito específicos das instituições financeiras. Mas nós conseguimos alguns avanços. O primeiro deles é a anistia que a gente conseguiu ter das cooperativas que durante a pandemia passaram por um grande sufoco. O governador Paulo Dantas, ainda deputado, foi autor da lei, Renan Filho sancionou, o governador Paulo Dantas, no ano passado, na abertura da Expo Bacia Leiteira, fez a regulamentação. Mas nós conseguimos agora recente, vocês estavam lá inclusive no Encopal, que é o Encontro do Cooperativismo, a gente realizou esse ano no Palácio do República dos Palmares, e uma das coisas que nós fizemos lá foi o lançamento do crédito voltado para as cooperativas. É um crédito que atende todas as necessidades que nós temos? Ainda não, ainda estamos muito distantes. Mas atentos a essa agenda da inovação necessária para todas as empresas se manterem no negócio. Até porque a gente está vivendo tempos de inovação tão rápidas que quem não estiver atento para a inovação vai ficando para trás. Atento a isso, nós fomos buscar um crédito barato, voltado ao fomento para a inovação, que é o InovaCred, com subsídio da FINEP, que é o Fundo para a Inovação, um fundo nacional. Esse fundo ele foi lançado aqui em Alagoas, voltado só para empresas e não alcançava as cooperativas. É um fundo é um crédito que permite financiar para, no caso das empresas, até 80% de projetos de inovação. Ah, inovação tem que ser uma coisa de outro planeta, não. Inovação pode ser qualquer coisa que você comprove que ela vai gerar uma inovação de produto, ou de serviço, ou de processo na sua empresa. Mas as cooperativas não podiam acessar. E aí a gente identificou
que a Desenvolve de São Paulo conseguiu uma exceção para que as cooperativas também acessassem. E a gente pensou aqui, opa, se São Paulo, igual aquela propaganda que a gente tinha, né? Se no Recife tem, na casa do colegial também tem, opa, se em São Paulo pode, a gente também vai poder. E começamos um diálogo com a Desenvolve e com a FINEP. E conseguimos. Alagoas é o segundo, somente esses dois estados, São Paulo e Alagoas, fornecem esse crédito, que é um crédito com 6 meses de carência e com 4,5% ao ano. A taxa de juros da Selic está para ser mantida amanhã a 10,5%. 4,5% ao ano para investimentos em inovação para a cooperativa. E um detalhe, enquanto a empresa não cooperativa só consegue acessar 80% do volume que precisa para a inovação, por exemplo, ela quer comprar um novo equipamento, ela vai fazer um processo que vai custar R$100 mil, ela só vai conseguir até 80 mil nesse crédito. Os outros 20 ela tem que ter de contrapartida. Sendo cooperativa, ela acessa até 100% do recurso. É tudo? Não, ainda falta crédito para capital de giro, ainda falta crédito para investimentos que não sejam necessariamente para inovação, ainda falta, mas já foi um passo importante, significativo que nós demos. No outro ponto do que você fala, Gabriel, extremamente necessária é a agenda da intercooperação. Nós fizemos, eu estava na Unicafes ainda, a tribuna foi uma das participantes da Feira COP, em 2022. Estamos aí discutindo, provavelmente, já dizendo aqui em primeira mão, provavelmente teremos a segunda Feira COP ainda esse ano. Fizemos a primeira experiência de uma rodada de negócios de intercooperação. Para você que está nos acompanhando, que não sabe, intercooperação é as cooperativas fazendo negócios entre si. Ou seja, se nós temos uma diversidade tão grande de ramos de negócio, a gente precisa que o plano de saúde dos funcionários da cooperativa aqui seja de uma cooperativa, que a cooperativa de saúde, que tem um plano de saúde, quando vai publicar os editais e os anúncios publicitários, publique no jornal de uma cooperativa, ela vai comprar o açúcar para o cafezinho lá das reuniões, ela compre açúcar de uma cooperativa, ela precisa de transporte, contrate uma cooperativa e por aí vai. Bastante interessante nesse mecanismo. Gerando renda entre si. A gente primeiro gera renda entre a gente. E a gente fez essa primeira rodada de negócios entre as cooperativas, foi um sucesso, foi muito significativo, a tribuna participou lá. De lá para cá, a gente tem estimulado isso. Por exemplo, agora, o Estado compra das cooperativas de agricultura familiar para a merenda escolar. Primeira coisa que nós temos pedido é que ela compre das cooperativas, que ela tenha crédito, ela tenha o serviço bancário numa cooperativa de crédito. Estamos fazendo agora, por exemplo, com o caso das cooperativas de reciclagem, estamos estimulando que elas tenham crédito numa cooperativa de crédito. E por aí vai. Ainda falta muito, mas a intercooperação a gente vai fazer agora. Lançamos o Plano Safra da Agricultura Familiar, com a presença do ministro Paulo Teixeira, em Arapiraca, há uns 10 dias atrás, e vamos fazer agora, em outubro, uma rodada de negócios entre cooperativas, de intercooperação, cooperativas de crédito e cooperativas de agricultura, para ver como é que elas podem acessar. Ao invés de acessar com outros bancos, acessa crédito por aqui. Então, é um esforço. Eu vou citar um exemplo muito interessante, secretário. Alguns anos atrás, na Rota Ecológica, né? Onde os valores praticamente de compras de tudo, né, do material básico dos hotéis, saíam por valores absurdos, né? Aí foi criado, mais do que uma cooperativa, uma associação que era a Areal, a Associação da Rota Ecológica. Estamos falando de 10, 15 anos atrás, onde existiam talvez 50% do que tem hoje de hotelaria, né? E os valores saíram tão absurdamente altos que eles resolveram criar uma central de compras. Ok, então foi criada uma central de compras com um CNPJ diferenciado e o que se viu, Gabriel, foi uma economia de quase 25% do produto final que interessa à hotelaria, né? Basicamente a hotelaria compra de tudo, né? Uma pousada compra desde os lençóis, fio 30 egipciano quando a pousada é top de linha, aos travesseiros de R$50 na Imperador, não importa, né? Mas o que aconteceu, secretário, foi uma economia de 25% ao longo de 5 anos, que é uma coisa que é representativa, né? Muito. O senhor imagina 100 meios e empreendimentos turísticos, né, hoteleiros, né, entre pousadas, hotéis, fazendo compra de grandes fornecedores, mas não isoladamente,
O que isso pode representar de economia? E se você pegar, o cooperativismo esse ano completou 180 anos. É um modelo de negócio que está aí há 180 anos. E ele nasce, Cláudio, justamente nessa perspectiva. A primeira cooperativa a surgir na Inglaterra, ela surge para consumir. As pessoas, os trabalhadores em crise com o avanço da Revolução Industrial, poder de compra diminuindo, o que é que eles fazem? E se a gente se juntar para comprar mais barato, comprando em grupo? Não, comprando em grupo primeiro, né? Bem interessante, né? E o cooperativo... cooperação. É, o modelo mas se modernizou isso, né? O modelo de negócio do cooperativismo... 180 anos atrás. Exato. O modelo de negócio do cooperativismo surge para comprar mais barato. Depois ele vai avançando, então eu compro mais barato, eu vou descobrindo que eu posso comprar mais barato se eu comprar coletivamente. Eu produzo mais barato e mais organizado se eu produzir coletivamente. Eu presto serviços e acesso mais mercado se eu me organizar coletivamente. E aí, eu vou pegar aqui... Eu vendo mais barato para o consumidor, Vendo né? mais barato também, e torno mais competitivo. Vou pegar um exemplo aí do caso aqui de Alagoas, uma cooperativa da construção civil. Porque a gente tem muito a ideia de que parece que cooperativismo é uma coisa que junta os pequenos. Não, cooperativa é uma coisa que junta quem estava sozinho. É o seguinte, o que eu não posso fazer sozinho, coletivamente é mais fácil. Cooperativa de construção civil, quem são os cooperados dela? As grandes construtoras do mercado imobiliário de Maceió, de Alagoas. Elas se juntam e, juntas, elas hoje não ficam mais refém, imagine, de ter que comprar o aço, o cimento a qualquer preço. O pedreiro e o servente entram também como Não, cooperativa? a Coopercom é uma cooperativa das construtoras. Das construtoras, empresários. Dos empresários, das empresas, dos CNPJs. Você pode ter cooperativas de outros segmentos. Por exemplo, certo dia eu comprei um móvel na Leroy, numa loja aqui de material de construção, e você tem a opção de já contratar o serviço de montagem. Quando chegou lá em casa, que eu olho, o rapaz chegou para a montagem, na camisa dele, Cooperativa dos Montadores, tal. Descobri mais uma que não conhecia. Então, você vai poder... e se os pedreiros também descobrem essa solução, a Arapiraca tem uma cooperativa de padeiros, uma cooperativa de corretores de imóveis. 80% de todo imóvel que é comercializado na cidade de Arapiraca, sabe quem é que comercializa? Uma cooperativa. Então, é um modelo que cada vez mais as pessoas vão descobrindo. E sábado último foi lançado uma de apicultura, né? Aqui em Marechal. A Uniprópolis Cooperativa né? já existia enquanto associação, agora enquanto a cooperativa para comercializar, porque a diferença é justamente essa. O associativismo serve para nos juntar, seja em torno de um negócio, seja em torno de uma causa, de uma pauta. A diferença, para distribuir os lucros entre os cooperados, tem que ser cooperativa. Isso quem diz é o Código Civil Brasileiro. Muito bem, Gabriel. Veja bem, meus companheiros da mesa, meu caro Dalbeirão. A OCB, a Organização das Cooperativas do Brasil, tem uma unidade aqui em Alagoas. E tem o SESCOP, que é o braço da OCB, do Sistema S do cooperativismo. O SESCOP. E há 2 anos, o Sistema S, o SESCOP, a OCB Alagoas, está sob intervenção. Intervenção no cooperativismo, uma paraestatal que cuida, que recebe dinheiro público, que é do Sistema S, recebe dinheiro público, tem a obrigação de transferir esses valores para as comunidades, para as pequenas cooperativas, para elas se alavancarem. Se recebe público e são auditadas pelo TCU, essas grandes cooperativas. Fala-se em 400 cooperativas em Alagoas, registradas da OCB, me parece que são 200. Não, 100. 100 registrada? 100 registrada. E esses pequenos valores, pequenos que eu falo assim, não são pequenos, são altos valores que vêm do Sistema S, do SESCOP, em Alagoas, não chega na ponta. E não chega na ponta por quê? Algum erro tem. Porque teve uma intervenção nesses 2 órgãos. A OCB interveio, mandou um auditor para cuidar do SESCOP. A Justiça também interveio, determinou um auditor para cuidar. Não é da sua seara, da seara do senhor. Mas como a gente sair desse imbróglio de 2 anos
nessa mesmice e o cooperativismo precisando do apoio dessas organizações. Olha, Gabriel, de fato, o setor do cooperativismo, ao tempo em que vive um momento político de efervescência, com o único estado do Brasil a ter uma secretaria do cooperativismo, vale lembrar, e a gente pode falar disso já, que ano que vem é o Ano Internacional do Cooperativismo, e que a própria ONU recomenda que os Estados membros, no caso os países, criem estruturas para promover esse modelo de negócio. A Alagoas já tinha mesmo antes. Mas, ao mesmo tempo, vive no outro lado, vive essa realidade de um processo de intervenção na OCB, que já dura mais de 2 anos, como você bem colocou aí. É óbvio que a Justiça não iria determinar uma intervenção e depois a própria unidade nacional, do Sistema Nacional, determinar uma intervenção se não houvesse elementos que subsidiassem a tomada de uma decisão tão dura, tão drástica. Então, isso está rolando aí já há mais de 2 anos, os processos são cada vez mais tornados públicos, inclusive, para conhecimento de todos, há diversas denúncias, diversos indícios que são apontados e que legitimaram a tomada dessa decisão por parte do Poder Judiciário de Alagoas. O que a gente torce é que agora, inclusive com a chegada de um reforço na intervenção, porque há 2 anos a intervenção é uma intervenção judicial, pontual. Agora, de alguns meses para cá, a intervenção também ganhou um reforço do Sistema Nacional. Dia 6 de agosto. Né? Isso. Então, o que a gente espera é que esse processo agora, ele acabe por resolver essas situações todas que motivaram a intervenção. Houve aí afastamento de muita gente que estava na instituição. E a gente espera muito, e eu estou animado, Gabriel, porque eu tive algumas reuniões já, participou com a gente na reunião do Conselho Estadual do Cooperativismo, inclusive os 2 interventores, trazem para nós um cenário muito animador, de que inclusive todo o conjunto e leque de serviços e soluções que o próprio sistema oferece, disponibiliza para as cooperativas e que, por algum motivo, não estavam chegando para as cooperativas aqui no estado de Alagoas, ou pelo menos para uma boa parte delas, começarão a chegar. E que tudo aquilo que foi percebido, que travava a instituição, está sendo resolvido. Isso é muito importante porque você trouxe um elemento. Os números, Gabriel, nos ajudam a fazer uma reflexão muito importante. Eu conversei sobre isso com os interventores. Se nós temos dados na junta comercial de um número muito maior de cooperativas do que aquele que está lá no registro da organização, então alguma coisa aconteceu que fez com que, primeiro, ou a organização não conseguisse ser vista pelas cooperativas como uma referência ao ponto de a cooperativa lhe procure para fazer parte, ou você sequer estava sabendo da existência dessas outras cooperativas. Então, isso é por si só uma coisa que precisa acender um sinal amarelo para o setor. Então, eu já tenho conversado bastante sobre isso, pela ausência de algumas informações que reiteradas vezes nós pedimos enquanto Secretaria do Cooperativismo, para fazer aquilo que está previsto na lei estadual. A Alagoas tem uma lei estadual que institui a política do cooperativismo e que determina que a JUSEAL e o Sistema OCB vão manter o Conselho Estadual do Cooperativismo informado dos dados sobre o setor todo ano. E a gente nunca conseguiu esse acesso. Em virtude disso, nós lançamos agora em julho o Observatório do Cooperativismo e da Economia Solidária em Alagoas. E que agora a própria OCB, através dos interventores, sinaliza que a gente vai fazer um termo de cooperação, porque essas informações interessam para todos, para o Conselho, para a Secretaria e para a própria OCB. E quem sabe a gente aí esteja mais próximo agora, nos próximos meses, de encerrar o processo de intervenção, fazendo aquilo que precisa ser feito para sanear a organização, porque a gente sabe, vícios vão sempre existir, a gente está falando de uma organização que junta pessoas. O cooperativismo junta pessoas e a organização do cooperativismo junta pessoas e cooperativas. É natural que aconteça? Não. Minha professora de ciência política dizia que natural é aquilo que é da natureza, né? Não é da natureza. Mas os processos vão acabar acontecendo. E se aconteceram, lamentavelmente, que bom que a Justiça interveio.
é um cenário ruim para o cooperativismo, que deixa uma fissura exposta, mas que seja um remédio amargo para que a organização, de fato, seja reconhecida pelas próprias cooperativas como a casa do cooperativismo. Você falou muito bem, Adalberão, que a junta comercial tem uma relação junto com a OCB. Inclusive, tem um vogal indicado pelo cooperativismo para atuar dentro das juntas comerciais. Exato. São 400 cooperativas e só tem 100 registradas aqui. A junta comercial. A diferença é muito grande. A junta comercial não está falando com a OCB. Está faltando comunicação. Está faltando comunicação. Agora, tem um problemazinho aí que o vogal indicado pelo cooperativismo, pela OCB e também com o aval do governo do Estado, que é o governo do Estado quem indica o vogal para a junta comercial, não foi indicado até hoje. Há 2 anos, o governo Paulo Dantas atua, mais de 2 anos, e ele não indicou o vogal. Foi retirado o vogal da junta comercial e até hoje não existe vogal na junta comercial. Estamos acéfalo. Todas as cooperativas estão acéfalo porque não temos um representante lá dentro para nos orientar, para ver o nosso processo, os caminhos, para a gente chegar ao que a gente quer produzir. Perfeito, Gabriel. Você traz um ponto delicado, mas que se compreende justamente o porquê. Repare, você tem a indicação de um vogal que é prerrogativa do governador, mas que a lei coloca que ele vai acontecer por indicação do próprio setor, através de quem? Da sua organização. Se num determinado momento a organização está passando por um processo de intervenção, justamente por algumas denúncias que envolvem até mesmo o personagem que possivelmente estaria como vogal, por prudência, houve por parte do governo do Estado uma prudência de, preserva essa indicação. Se essa indicação, inclusive, pode estar eivada de vícios, então é melhor que a gente se preserve aqui e aguarde a conclusão do processo de intervenção. Tanto que a ideia é que agora a intervenção aconteça. A intervenção ainda não acabou, quando se pensou que estava terminando. Ela não só foi prorrogada, como uma nova intervenção acontece do próprio Sistema Nacional. E agora a discussão é de que os interventores, compreendendo os motivos pelo qual o governo não tinha nomeado o vogal ainda, agora façam uma nova indicação, observando os cuidados que o caso requer. Agora, isso não significa que o vogal, que a ausência desse vogal deixou que as cooperativas tivessem os seus registros ou seus atos chancelados pela junta. A junta vem fazendo um exercício entre os vogais que permanecem para atender. E todas as cooperativas, por exemplo, quem fez suas assembleias no mês de março ou até o mês de março, tiveram seus atos chancelados. E aí qualquer cooperativa que tenha alguma dificuldade com isso pode procurar não só a própria direção da junta comercial, quanto pode procurar também a Secretaria do Cooperativismo. Mas a gente espera que agora, com os 2 interventores, o caso da indicação do vogal seja resolvido, sem que parem suspeitas, quaisquer que sejam elas, sobre a indicação e que ela não tenha nenhuma relação com os casos que levaram à intervenção judicial. Ô, secretário, eu não poderia deixar de ouvir sua opinião de uma coisa que eu tenho uma profunda admiração enquanto se trata em cooperativa em Alagoas. Eu estou falando da Pindorama. É uma estrutura, um orgulho, onde a gente chega, compra balas. Bala, quer dizer, confeito, né? O nome da Pindorama. Ainda bem que você falou certo. Compra a fubá da Pindorama, o açúcar, o álcool. Ela tá fazendo. A rapadura. Não, a rapadura tem não ainda. Ainda não? Vamos fazer ainda. Se o Clécio estiver ouvindo, ele vai providenciar. Foi esse o objetivo do Clécio ouvir. E o que representa essa indústria, que eu quero dizer, essa indústria eclética para a economia do Estado? Olha, além dos cooperados, né? A Pindorama é um case de sucesso no Estado, no cooperativismo do Estado de Alagoas, na indústria de Alagoas e no ramo agro de Alagoas. E administrativo? Administrativo, do ponto de vista de gestão, é um caso de sucesso que precisa ser sempre observado. A cooperativa deixou de ser uma cooperativa pequena, hoje é uma grande cooperativa, é uma indústria de um grande faturamento. Isso mostra que a cooperativa foi acompanhando com o tempo as evoluções que precisavam acontecer.
No caso da Pindorama, o Pindorama acessa diversos benefícios, acessa benefício fiscal e locacional. A Pindorama tem uma inteligência administrativa e de gestão muito significativa, mas ela, inclusive, com esse crescimento, ela foi deixando aquela característica das cooperativas de agricultura familiar, que é a característica da grande maioria das nossas cooperativas. Mas o Clécio é um camarada extraordinário. A gente aprende muito com o exemplo da... Ela acaba agora de agregar o plantio de arroz na região ali do bairro São Francisco. Ela soma agora na produção de arroz, que a gente tinha a Cobap já na Igreja Nova, produzindo arroz, e agora chega com a produção de arroz também a Pindorama. Então a Pindorama é um case, e eu digo que o slogan da Pindorama, que todo mundo conhece, porque já viu no caminhão ou já viu na embalagem, de que ninguém é forte sozinho, é justamente o que resume muito bem o cooperativismo. Ninguém é forte sozinho, mas se a gente se junta numa cooperativa, a gente fica mais forte. Secretário, na semana passada lá em Batalha, na abertura da 41ª Expo Bacia Leiteira, o governador Paulo Dantas assinou termos de fomento ao cooperativismo e de adesão ao programa Garantia Safra. O senhor pode resumir para a gente o que foi isso? O Garantia Safra é um plano anual para quem perde, tem alguma perda de acima de 50% da sua produção em virtude de seca ou excesso de chuva, ele acessa um seguro. Essa é uma pauta mais específica da agricultura e da Emater. Mas no caso lá, era um evento voltado para a área da agricultura, mais especial da produção de leite do Estado. Nós lançamos o programa Cooperater, que é um programa de priorizar, de uma certa forma, que quem vai receber assistência técnica e extensão rural da Emater seja quem já está numa cooperativa. Isso não é porque a gente acha que as cooperativas são mais bonitas, embora elas sejam, viu? Mas é porque os grandes gargalos da agricultura familiar é assistência técnica para ele produzir mais e melhor com as mesmas estruturas, com a mesma área que ele tem, e comercialização. Se ele acessa a assistência técnica e extensão rural, aumentando a sua produtividade, mas não está organizado coletivamente para comercializar, ele melhorou a produtividade, mas vai continuar entregando agora mais ao atravessador, porque ele não tem estrutura comercial para vender. Se ele está organizado coletivamente, mas também não melhora a sua produtividade, ele fica, de uma certa forma, carente de um dos pontos. Se a gente junta as duas coisas e oferece assistência técnica para quem já está numa cooperativa, a gente faz um casamento perfeito que vai gerar renda. Então, o Cooperater foi isso, é uma parceria, uma proposição da CEDIC, da Secretaria do Cooperativismo, que a Secretaria de Agricultura Familiar comprou, com o secretário Aline, o secretário Ronaldo, e a direção da Emater também abraçou lá com o presidente Moisés, e agora a gente parte institucionalizar o programa para lançar os editais que vão selecionar as cooperativas. Com isso, a gente vai chegar com assistência técnica para o agricultor que está nas cooperativas. E o outro foi uma segunda etapa de um termo de fomento com a Unicafes para ajudar os produtos das cooperativas da agricultura familiar a acessarem mercado. Então, por exemplo, nós vamos ter essa semana Feira dos Supermercados. FESUPER. A gente quer estar lá, essa parceria com a quarta-feira, com a Unicafes, para dizer o seguinte: olha, supermercados de Alagoas, e se vocês colocarem os produtos das cooperativas, da Pindorama, da CPLA, da Cobap, da Copac, da Copaíba, tem uma diversidade de produtos que as pessoas ainda não conhecem, e o nosso desejo é fazer com que cada vez mais, ao entrar no supermercado, você encontre mais do que produtos da Pindorama. Agora, encontre dezenas de produtos das cooperativas. Que você citou, que lidam no mercado, elas têm uma estrutura muito grande, logística, sobretudo, para difundir seu material dentro dos próprios supermercados. Onde você chega, você tem nossos produtos. Esse que você citou tudinho. Exemplo é a CPLA, né? Veja bem, até isso existe uma dinâmica dentro desses que lidam com essas cooperativas. Graças a Deus, e era bom que todo mundo seguisse esse processo de comercialização. Ainda chega muito pouco, por isso que o nosso esforço para chegar mais produtos das cooperativas. Só vou providenciar com o Gabriel para botar uma banca de revista, botar o jornal. O Jornal Tribuna. Secretário, na quarta-feira a gente entrevistou o Aldemar Monteiro, né, o presidente da CPLA, e ele anunciou, inclusive, a manteiga, né, e o leite em pó,
Eu falei, secretário, presidente, pô, inacreditável, eu estava no Mix Mateus, eu encontrei a manteiga. Ele disse, sério mesmo? Eu falei, sério, no Mix Mateus. Reconheci, pô, porque ela é amarelinha, né, a caixinha. Ele disse, Cláudio, vamos buscar novos produtos, né? O iogurte dele, que a gente pôde degustar Eu consumi lá, e aprovei. não é de qualidade? Muito bom. E ele disse que vai buscar novos produtos para lançar no Eu mercado. estou com 2 produtos lá da Grande Vale, né? De Palmeiras dos Índios. Não, é Vale Dourado. Vale Dourado. Mas a Sabia que Vale não é uma cooperativa. Ela é uma indústria, mas não é uma cooperativa. Gabriel, sua intervenção Mas, pronto, final. Eu estou com o produto de lá. Mas pra gente Tá? bom que são produtos alagoanos. Exato, né? nosso. Nossa. Secretária Adalberão. O agronegócio, tocado pelos grandes produtores, faz com que a produção do Brasil seja totalmente, quase 90% exportada. E 212 milhões de brasileiros fica acéfala dessas produções, porque interessa para os grandes produtores, com os logos do Agrepop, um grande... É pouco para mandar para fora. É pop, mas é para exportar. Apesar que temos também grandes cooperativas que exportam. Sim. No Paraná temos 3 grandes Caramba, cooperativas, e a como, Copersuca e outras, exportam também. As cooperativas de carne bovina, Carne, né? mas ela deixa uma parte... Aqui em Alagoas temos cooperativas que exportam também. Poucas, ela mas deixa temos. uma parte para consumir aqui no Brasil. Mas o que esses grandes produtores querem mesmo é fazer negócio lá fora. É dólar, não né, quer Gabriel? saber do brasileiro, entre aspas. Não querem saber. E nós, e a cooperativa da agricultura familiar, é a única das pequenas cooperativas que vai produzir alimentos para 212 milhões de brasileiros que fica a cefa desses produtos que saem do Brasil. É bom porque a nossa balança é superavitária, ótimo também, não tem os seus pontos positivos e muito. Tem. Mas precisamos produzir alimentos aqui, para a gente. Quem vai produzir? Olha, Gabriel, você traz uma provocação interessante, que a gente diz, tem um dado amplamente divulgado, que de 70% daquilo que chega na nossa mesa realmente vem da agricultura familiar. Por quê? Porque o agronegócio está mais preocupado em exportar por inúmeras questões que a economia vai explicar melhor do que nós. É melhor ganhar em dólar, né, Cláudio? Com certeza. Mas na agricultura familiar, eu já fui presidente da Emater também, a gente tem um ditado que a gente diz assim, né, que se o campo não planta, a cidade não janta. Exatamente. Nós temos cidades cada vez mais nós temos uma população cada vez mais urbanizada, cada vez mais precisando de que produzam alimentos, porque senão a gente vai comendo comida que não é comida, é ultraprocessada, é qualquer coisa menos comida de E agora verdade. a JBS anunciou que vai vender carne bovina sem matar boi. Anunciou para você viu? Pois Não, produzido com células. A gente vai comer carne sem ser carne. Então a gente tem uma Olha que realidade loucura. de que precisamos muito incentivar e apoiar a agricultura familiar, e onde ela consegue acessar mercado é pelo cooperativismo. Agora, a gente sabe, isso você coloca muito bem, e tem seus motivos, é bom para a economia do país, que exporte também, não vamos entrar nesse mérito. Mas um dado interessante é um dado que o cooperativismo produz mais da metade de tudo que é gerado de produção agropecuária no Brasil. Isso é um dado extraordinário. Seja para exportar, seja para consumo, 54% de toda a produção agropecuária do Brasil é feita por cooperativas. Da pequena, da agricultura familiar, à grande, para exportação. Então, o que nós temos? Quem produz alimento no Brasil é o cooperativismo, mas que a gente precisa priorizar que produza para que a gente possa comer, e de preferência que a gente possa estar comendo comida de verdade, né? De qualidade e de verdade, e não somente ultraprocessado. Então, o cooperativismo tem um papel importante na geração de renda, de trabalho, mas também na produção daquilo que a gente consome. Bom, amigos, seguidores, o papo está muito interessante, o Adalberão tem compromissos, a gente conseguiria manter aqui esse bate-papo até o final do dia, não é, Gabriel? Sim. Então, estamos encerrando aqui mais um podcast. Agradecer ao nosso amigo Adalberão de Sá Júnior, que é o secretário executivo do cooperativismo. Suas últimas palavras, secretário?
Eu chamei o ET de Eduardo, mas é Edmilson, viu? Mas agradecer. Está perdoado. Por isso que é mais fácil chamar de ET, que eu não erro, viu? Só assim, hoje, eu tomei conhecimento da importância do Josmário Silva, que o professor foi para ele. Desenrolaram, viu? Saudoso Josmário, excelente professor. Ah. Mas agradecer o Edmilson, Cláudio, você, Gabriel, e a todos que fazem a Cooperativa Tribuna, a Cooperativa Jorgraf, pela iniciativa, parabenizar mais uma vez pelos 17 anos e dizer que a gente está sempre à disposição para juntos, já que ninguém é forte sozinho, a gente possa estar sempre fortalecendo o nosso cooperativismo como esse modelo de negócio que gera prosperidade para quem está nele, mas para quem está ao redor também. Edmilson, suas últimas palavras. Forte abraço para todos e continue com o nosso podcast, né? Gabriel. Olha, é um tema relevante e não temos que deixar. Ele parece infindável, né? Não temos se que abre, deixar para fazer. Se abre, eu teria aqui. Eu preparei umas 10 perguntas para o secretário, só fiz 3. E a Jorgraf, a Tribuna Independente, seus produtos, que não são poucos, né? Temos gráficas, temos o portal de notícias, temos nosso podcast. Tem o estamos lançando a TV, Canal 12. No canal da Claro TV. Nós temos uma sucursal em Marte, né? Sucursal no interior. Temos o impresso, que é o temos o pai jornal de tudo, Tribuna né? Independente. O pai de todos é o impresso, que é né? o começo de tudo, o pai. E todos esses são ligados a uma cooperativa para informar. E não vamos deixar isso só nesse podcast. Temos todos esses. Esse assunto virá à tona novamente. Para virar à tona. E será Bom, assim, meus amigos, muito obrigado pela presença de todos aqui no nosso podcast, esse bate-papo com o Adalberão.